Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2016, o módulo de Sheet Metal. Galera, hoje eu vou explicar um comando chamado CautorRoll. A partir dele eu vou executar tubos, cones e assim por diante, ok? Primeiro, para ele poder ser executado, eu necessito de um sketch. Eu também vou configurar o Sheet Metal Default e a partir dessa estrutura, então, a gente vai habilitar o comando. Bom, o Sheet Metal Default, ele tá vindo com 0.5 porque é um arquivo novo, ok? Eu vou mudar aqui a espessura da chapa para 1.2 milímetros. Não vou mexer no Default Key Factor, vou manter como padrão e vou confirmar clicando no OK. Bom, eu vou iniciar aqui o Start to Sketch e eu vou construir exatamente a minha estrutura como se fosse a borda, né, dessa tubulação, desse seu cone. Nesse exemplo eu vou selecionar o plano frontal, no meu caso aqui vai ser o XZ, você pode selecionar qualquer plano no seu projeto. E eu vou referenciar a partir de um centro. A melhor dica é construir uma linha de centro e a partir desse elemento referenciar toda a sua estrutura. Também é importante você fazer isso porque o comando vai necessitar de uma linha de referência para o centro. Mesmo sendo Construction Line ou Online, você vai precisar referenciar. Então eu vou habilitar o comando Line. Dentro do meu elemento de formatação, Format, eu vou trocar para o Centerline, ok? Habilitei essa minha estrutura. Clico no ponto 00 de referência e eu vou puxar aqui para cima com aproximadamente 100 milímetros. Por que o Centerline, professor? O Centerline permite que você puxe cotas a partir da simetria da peça. Eu vou puxar aqui algumas referências e vocês já vão perceber que é muito fácil. Bom, eu vou habilitar o comando Line novamente, só que eu vou desmarcar o Centerline. E eu vou construir aqui um contorno genérico, sem nenhuma cota, sem nenhuma precisão por enquanto. E aí sim, eu vou referenciar a minha estrutura. Bom, eu vou puxar uma cota da linha de construção até a linha de centro. Reparem que ele puxa o item completo, ou seja, o diâmetro total dessa minha tubulação. Eu vou colocar nesse caso aqui 120 milímetros. A altura eu vou colocar 150. Esse item na parte superior eu vou colocar 200 milímetros. E a altura dessa relação aqui eu vou colocar 50 e aqui 60. Pessoal, não é necessário executar os raios aqui nas quinas, pois o Key Factor já vai corresponder à sua medida de espessura. Então, nesse nosso caso, eu vou executar somente o contorno e as linhas de centro necessárias. Pronto, a partir desse ponto eu posso finalizar aqui o sketch. Ele vai criar no browser, no nosso navegador. Como eu fiz alguns testes antes, ele nomeou como Sketch 3. E agora é só habilitar o CautorRoll, que ele já vai executar pelo menos uma simulação. Se você habilitar e ele não executar a simulação, pode ser que ele não encontrou uma linha de centro, e isso você vai ter que selecionar manualmente. Então, habilitando o CautorRoll, ele vai verificar a minha estrutura e reparem que automaticamente ele já fez a volta completa desse meu cone, dessa minha estrutura cilíndrica. O elemento Profile, ele seleciona todo o esboço que você desenhou, ou seja, todo o contorno da sua estrutura. O Axis, se ele não estiver criando essa simulação 3D, é só habilitar o Axis e selecionar o eixo de rotação. Pode ser uma linha, pode ser uma linha de construção e de preferência uma Centerline, porque ele vai tender a identificar automaticamente. Beleza? Bom, o próximo passo aqui é analisar para onde que você deseja a sua estrutura. Eu estou dando um zoom aqui bem na quina e reparem que o contorno que eu fiz está na parte de fora desse cilindro. Abaixo aqui do Shape, eu encontro o meu elemento Direction 1, o Direction 2, que eu posso mudar, ou seja, ele vai pôr toda a espessura para fora, ou simétrico, ele vai colocar metade da espessura para dentro e metade da espessura para fora. Nesse caso, eu vou permanecer com as cotas relacionadas à parte interna, aonde ele vai respeitar a minha estrutura. Bom, o Rolled Angle, ele vai colocar aqui inicialmente 30 graus. Se você colocar o ângulo de 360 ou maior, ele não vai conseguir habilitar o comando. Por exemplo, ele vai executar um cilindro totalmente fechado, ele vai indicar o ângulo com um tom de vermelho e você não vai conseguir habilitar a sua estrutura com o comando OK. Então, o ângulo que você vai poder colocar aqui tem que ser menor que 360. 359.5 ele aceita. Quando chega em 9, ele também aceita. Passou para 360, ele já trava a sua estrutura. Nesse exemplo, eu vou usar 359 sem problema nenhum, até mesmo porque isso aqui vai ser calandrado e você vai ter que depois pontear, arrebitar e assim por diante. Bom,
Você pode também colocar qual é o sentido de rotação com ângulos completos. Nesse caso, simulando um ângulo completo, ele não vai te dar nenhuma instrução. Mas se eu colocar aqui, ó, 90 graus, eu consigo colocar os 90 graus na direção 1 em relação ao eixo de rotação. Eu vou colocar aqui na vista frontal, que é a parte superior. A direção 2 em relação ao eixo de rotação, ou simétrico, metade, metade, para cima do meu eixo de rotação e para baixo do meu eixo de rotação. Como eu falei, se você colocar 359, simulando aqui o completo, fechado, não vai ter diferença nenhuma, ok? Bom, em relação ao roll e unfolding, eu vou deixar o elemento aqui central com a configuração de centroid cylinder, que é a configuração mais típica para esse caso. Nas próximas videoaulas eu vou tentar trazer exemplos dos outros elementos e qual é a diferença real quando você abre essa sua chapa. Essa informação de centroid, ele ainda me passa qual é o raio neutro, 72.022, e qual é o comprimento de abertura, qual é o comprimento total dessa chapa, 451,268 milímetros, ok? O cálculo de um fold roll ele ainda mantém com o K-factor e o bend radius é o mesmo que está configurado no nosso padrão. Quando eu aplico essa estrutura, automaticamente ele cria essa minha estrutura cilíndrica, ele cria esse meu cone e eu consigo ter uma chapa agora cilíndrica. Ele permanece aqui com a abertura. Reparem que na parte inferior a abertura está menor, na parte superior, por ser um cone, ele abriu essa estrutura. Nesse caso, eu sei que na caldeiraria eu trabalharia com essa peça em dois módulos. Primeiro a parte inferior. Posteriormente, poderia separar o meio aqui no cone e depois a peça cilíndrica. Nesse caso, como eu fiz toda a minha peça, teve essa diferença em relação ao ângulo. Bom, para fechar com chave de ouro, o comando importante que vocês necessitam e que vocês esperam é o elemento de Create Flat Pattern. Eu já falei sobre esse elemento na videoaula passada, então é só habilitar o nosso comando de Create Flat. Ele vai calcular a chapa aberta e você consegue puxar as medidas e as relações para você fazer a calandra, dobra e fazer a montagem dessa sua estrutura, ok? Beleza, pessoal? Então, é isso aí. É um comando simples, é um comando que ajuda. Lembrando que você tem que pôr em prática a lógica que vai ser executada na caldeiraria. Nesse exemplo, como eu fiz somente um elemento de esboço, ele vai executar toda a peça unida. Se você for separar, a minha recomendação é fazer 3 arquivos, um somente para a estrutura superior, um para o cone e posteriormente uma para a peça cilíndrica inferior. Na próxima videoaula eu já vou começar a falar sobre loft flange e a partir daí você vai poder fazer estruturas com transições, ou seja, a partir de um retângulo para um cilindro. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhem, divulgue esses vídeos para que mais pessoas possam aprender gratuitamente a trabalhar com Autodesk Inventor 2016. Quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!